do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui novamente para falar da palavra de Deus, falar das palavras de vida eterna. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela sempre vem ao nosso encontro, né? Com confrontação, com consolo e nos levando a um estado de obediência. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 3, do versículo 11 ao 24. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 11 ao 24. Nessa carta, meus irmãos, nós veremos que, como sempre, como é conhecido de todos, o apóstolo João, ele fala muito sobre o amor, né? Ele fala desde o primeiro capítulo e vai prosseguindo, né? Até a segunda carta, a terceira carta também. Então é por isso que ele é chamado de o discípulo do amor, né? Porque ele fala muito a respeito disso. E o interessante, né, é que, ao falar de amor, ele está também confrontando falsos mestres e falsos ensinamentos que estão ocorrendo ali na igreja. Essa carta, né, ela foi destinada às igrejas da Ásia Menor. Nós sabemos que elas ficam próximas ali da igreja de Éfeso. No entanto, a segunda carta e a terceira foram realmente destinadas a Éfeso, né? Essa carta, ela é uma carta mais geral, é uma carta que ela é destinada às igrejas ao redor de Éfeso. Então, gostaria de fazer a leitura juntamente com os irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 11 ao 24. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, que a tua palavra venha ao nosso encontro, Pai, ao encontro das nossas necessidades de mudança, Pai. O Senhor sabe, Pai, aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos mudar em nossas vidas. Nós pedimos que teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo em nossos corações, em nossa mente, de maneira que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, como eu já disse, essa carta ela foi destinada de forma geral às igrejas ali ao redor de Éfeso. E ela foi com o seguinte objetivo: combater as falsas doutrinas e combater os falsos mestres que estavam tomando lugar, estavam ganhando espaço, progredindo ali naquelas igrejas. E então, João lança essa carta, né, faz essa carta, exortando, aconselhando a igreja, as igrejas.
Bom, naquela época, por volta dos 3 primeiros séculos da era cristã, havia uma heresia, uma doutrina vã, que ela era mais perigosa até mesmo que a perseguição, como alguns autores dizem. O nome dessa doutrina era chamada gnosticismo. O gnosticismo, ele trata-se, né, de um conhecimento, né, é daí que vem a palavra gnosticismo, gnosis, que significa conhecimento. Os seus mestres afirmavam que era um conhecimento secreto, um conhecimento que afirmava que a matéria era ruim, a matéria era má, e o espírito era bom. E todo aquele que acreditasse no gnosticismo, ele precisaria, de certa forma, obter esse conhecimento secreto por meio de seus mestres e crescer nesse conhecimento ao ponto de se livrar dessa matéria que era má. Então, logo se vê que há uma distorção muito grande comparado com a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que nós somos, em totalidade, né, espírito e corpo. E não há como dissociar os dois. Bem cedo na história da igreja, meus irmãos, nós podemos verificar em Atos, capítulo 8, versículo 10, nós temos alguns representantes dessa ideia, como o Simão Mago de Samaria, né, que, apesar dele ter tido afinidade com os ensinos de Filipe, né, ele foi até mesmo batizado, no entanto, ele foi desmascarado por Pedro, quando ele quis comprar um poder mágico que Pedro estava fazendo com que o Espírito Santo descesse, né, por meio da pregação do Evangelho. O Espírito Santo descia nas pessoas, convertendo aquelas pessoas. Então, Simão queria comprar, queria obter de forma mercenária, né, justamente com outros objetivos, com motivações que eram somente financeiras. Ele não pensava no reino de Deus, não pensava no crescimento, no progresso do Evangelho. Então, ali ele foi duramente desmascarado. Mais para frente, né, alguns anos depois, ali, no ano 62 depois de Cristo, Paulo aconselha também aos colossenses que haviam filosofias pagãs, filosofias que distorciam os fundamentos do cristianismo. E depois, no ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João, ele precisou defender, combater um certo Cerinto, que era um falso mestre que estava ali proclamando essa distorção do Evangelho. A história da igreja, né, nos livros de história da igreja, nós vemos que houve um episódio em que João estava indo numa casa de banho, uma casa de banhos termais, né, e ao chegar lá, ele ficou sabendo que Cerinto estava no banho também. Então ele nem tomou banho e saiu de lá imediatamente, falando às pessoas ao redor que tomassem cuidado, pois a ira de Deus poderia cair sobre aquele lugar e todos pudessem morrer, porque ali estava um inimigo da verdade. Então era dessa maneira, era insuportável ficar perto desses falsos mestres. E João combateu isso de maneira muito apropriada. Além de Cerinto, houveram outros ali contemporâneos, como Valentino e Basílides, né? O cerintismo, né, que o próprio Cerinto que criou, ele afirmava que o Jesus humano, ele nasceu, sim, da Virgem Maria. No entanto, no batismo, houve uma espécie de possessão, né, como se o Espírito encarnasse ali em Jesus, e a partir dali haveria a divindade de Jesus. E na crucificação essa divindade saiu e somente o Jesus humano morreu ali. Então, esse é um nível de heresia, um nível que distorce o Evangelho, e nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Outros que são também gnósticos, né, da época, Valentino e Basílides, eles foram um pouquinho mais longe. Eles afirmavam que o Jesus Cristo, na verdade, não era uma representação humana, mas, na verdade, era como se fosse uma espécie de holograma.
como se eles estivessem olhando alguém que não é humano. E é por isso que o apóstolo João começa a sua carta, lá no capítulo 1, ele já começa assim: no princípio, nós vemos aquele que nós apalpamos, aquele que nós vimos com os nossos olhos, né? Aquilo que nós presenciamos. Por quê? Porque Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo, ele passou pelo mesmo processo de crescimento que todos nós passamos. Ele passou pelo crescimento dos seus membros, né? Ele teve fome, teve necessidades, assim como nós temos, necessidades fisiológicas. Ele foi tentado, no entanto, ele nunca pecou. Então, João, o apóstolo João, ele faz essa introdução, né? Uma coisa interessante também é que um versículo antes desse versículo 11, no versículo 10, ele faz uma diferenciação entre os filhos do diabo e aqueles que são filhos de Deus. Ele fala que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele aponta que as duas marcas dos filhos do diabo são a negligência da fé em Deus, ou seja, eles não ligam para nada que a palavra de Deus diz, eles rejeitam, eles desprezam os direitos e deveres de Deus. E uma segunda marca é o ódio aos irmãos cristãos, que é praticamente o tema dessa breve passagem aqui que nós acabamos de ler, do versículo 11 ao 24. Mas nós sabemos que os verdadeiros cristãos devem ser amados por causa de Deus e de Cristo. E o apóstolo inicia esses versículos, né? No versículo 11, por exemplo, ele já inicia falando que esse princípio de amar uns aos outros, ele não é um princípio novo, mas é um princípio muito antigo. Ele diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aí ele remete à passagem de Caim e Abel, afirmando que Caim pertencia ao maligno, pois matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Por que ele fala isso? Porque Caim, ele foi o primeiro assassino, né? O primeiro homicida. E a mesma influência que Satanás teve em Adão e Eva, teve também em Caim e Abel. Por que ele fala isso? João, ele quer chamar a atenção, né? Ele quer um exemplo, né, vivo de que aquele sentimento de ira, né, que está no meu coração, que ele está iniciando, né, aquele sentimento de indignação, aquele sentimento de reprovação, ele pode evoluir, ele pode escalar cada vez mais no meu coração, tornar-se um coração amargo e vir ao ponto das vias de fato, né, que foi o caso de Caim. Caim, ele não domou o seu sentimento. Caim deu lugar ao seu sentimento. E é isso que acontece quando a ira, ela é saciada, né? Você tem prazer com a ira. Então perceba que não é somente a ira, mas os pecados que estão enraizados em nós, que resultam em uma ira injusta, como a inveja, a cobiça, o orgulho, a ganância, as vontades e desejos dominantes, não satisfeitos, ciúmes, motivações egoístas. Então, são alguns dos pecados que estão ali embaixo do tapete, escondido, onde ninguém pode ver. Interessante que, lá em casa, né, eu até comentei, né, com o pessoal lá de casa. Olha, a ira, eu vou falar uma coisa nova para vocês. A ira, ela se manifesta geralmente quando nós não temos aquilo que nós recebemos. E aí eu recebi essa resposta. E quem é que não sabe disso? Todos nós sabemos disso, né? Se eu não recebo uma coisa que eu tanto quero, meu coração começa a se indignar, começa a ficar irado. É só você prestar atenção no seu filho, né? Você tem um brinquedo ali que ele não pode pegar. Se você disser não para ele, ele já começa, né, a fazer birra, começa a ficar irado, e ali é uma escalada, né? Então, nós sabemos, meus irmãos, que a ira em si não é somente a manifestação explícita, né? A gente pensa que o irado é somente aquele que sai esbravejando, né? Que sai gritando, chutando o cachorro na sua frente. Não, você pode ser um irado calado. Você pode ser um irado que se contém.
Você pode ser uma pessoa irada, mas Deus vê o seu coração. Você pode disfarçar muito bem para as pessoas, né, que estão ao seu redor. No entanto, o Senhor sabe o que se passa no seu coração. E se você não doma essa ira, se você não confessa essa ira ao Senhor, pede misericórdia de Deus para que isso seja resolvido, né, seja tratado no seu coração, você pode chegar algum dia a ter, né, uma consequência muito grave por conta dela. Então, são os pecados que estão ali debaixo do tapete. A gente varre ali rapidinho, ninguém está vendo, mas Deus sabe o que se passa no nosso coração. Então, ao se deixar levar pela ira, Caim fez justiça com as próprias mãos, revelando a sua obra maligna. Caim estava debaixo da influência do maligno. Então, meus irmãos, João continua no versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, João, ele dá um exemplo aqui muito prático, né, de Caim, sobre a ira, e aí ele continua falando, se o mundo os odeia, é normal, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Aqui o apóstolo João, ele ainda não está falando sobre os inimigos, né? Sobre os ímpios, mas ele está falando de irmãos em Cristo. Alguém falou de forma semelhante, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo falou assim, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao 20. Olha, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Por quê? Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. E aí ele lembre-se que nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também irão perseguir vocês. Se me obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Então, Jesus está falando aqui, olha, se o mundo te odeia, né, alegre-se no Senhor, porque você está representando Cristo, você está representando a igreja. Então, é natural que o mundo o odeie. Muitas vezes a gente fica chateado, ocorreu alguma coisa ali, eu estava fazendo a vontade de Deus e mesmo assim as pessoas estão me perseguindo, né? Ou estão falando mal de mim. Não se preocupe, você está fazendo a vontade de Deus. É natural do mundo odiar o cristão. Agora, por que João está falando isso? Ele está falando isso porque ele está fazendo um paralelo. É natural do mundo odiar você, que é cristão. Não é natural um irmão em Cristo odiar você, que faz parte do corpo de Cristo. Então, João ele faz de maneira muito dura esse paralelo entre vida e morte. Né? João traz esse paralelo, faz essa comparação. Ou seja, se em Cristo nós obtemos vida, significa que, se eu não amar o meu irmão, ainda permaneço na morte. E isso é uma evidência de que eu não entendi o Evangelho verdadeiramente. Pois quem não ama, odeia, e o ódio ao próximo é natural e esperado do homem de Cristo. Isso é muito forte de se ouvir, meus irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. É como se eu não tivesse realmente compreendido o Evangelho de maneira plena, né? Tudo que eu conheço a respeito da justificação, a respeito da salvação, regeneração, nada disso importa. Por quê? Eu não amo o meu próximo, eu não amo o meu irmão. Então, de maneira prática, eu não compreendi o Evangelho. E o apóstolo João, ele continua. Ele usa essa expressão permanecer na morte. E o apóstolo João ele vem construindo isso, permanecer na morte, desde o primeiro capítulo. Ele fala que permanecer na morte significa andar ou estar nas trevas. Permanecer na morte significa não ter a verdade. Permanecer na morte significa não saber para onde vai. Significa ser mentiroso e significa ser do diabo. Olha como
Isso é grave, né, em nossas vidas. Então, são os termos empregados por João para descrever a verdadeira situação dos que não conhecem a Deus, né, aqueles que ainda não conheceram, aqueles que ainda estão cegos nos seus pecados, cegos nos seus prazeres, né? João compara, né, aquele que permanece à morte com esses que são ímpios, que não conhecem a Deus. Então, veja que a nossa identidade em Cristo, meus irmãos, ela está inteiramente, totalmente ligada a esse mandamento. Amarás ao próximo. Ame o seu irmão. E João, ele fala repetidamente aqui, de forma que fique bem claro na mente ali dos irmãos. Para o cristão verdadeiro, amar uns aos outros não é uma opção, mas é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos obedecê-la a todo custo. O amor aos irmãos é uma obrigação, não há outra escolha. Você não escolhe, olha, aquele irmão ali, não gostei muito bem dele, não gostei do jeito que ele se veste, então ele já não é meu amigo, né? Não é dessa forma, mas nós temos uma unidade, né? E essa ligação que nós temos, nós somos membros do mesmo corpo, somos irmãos em Cristo, e o que nos une não são as nossas diferenças, mas é a nossa igualdade por meio do sangue de Cristo. Então, quando nós, de maneira bem grosseira, né, eu vou dar uma ilustração aqui, quando a gente assume um emprego ou um concurso, né, nós vamos lá e assinamos um contrato, e ali há os critérios, né, a política da empresa, ó, a gente trabalha dessa forma aqui. Então, se você concorda, você vai lá e assina, né? Tá, eu concordo, vou fazer tudo que o meu chefe vai mandar. Então, com relação à nossa salvação, quando nós compreendemos a palavra de Deus, nascemos de novo, somos batizados, nós estamos concordando com tudo aquilo que Cristo prescreveu para nós, né? Nós concordamos, se eu sou cristão, eu conheço a palavra do Senhor, então eu concordo que um dos principais mandamentos são amar ao meu próximo, amar ao meu irmão. Então isso é inegociável, né? Isso é inegociável. Eu preciso cumpri-lo. João, por mais duro que fosse, o compromisso de João era com a verdade. Então ele precisava alertar a esses irmãos de que essa doutrina falsa estava distorcendo ali os relacionamentos dos irmãos. Os irmãos estavam esfriando em amor uns aos outros, estavam se tornando mais egoístas, estavam com a vida cristã mais frouxa, né? Dando lugar ao pecado. Unicamente por quê? Porque o gnosticismo afirmava que o espírito é bom e a matéria é má. E, de certa forma, aquilo que eles praticavam na matéria não tinha importância, né? Porque a matéria é má. Então, eu estou aprisionado, eu sou uma vítima, né? Era uma forma de vitimismo, né? Então eu preciso acessar esse conhecimento secreto que é somente dado pelos mestres para que eu possa ser liberto. Então João continua aqui no versículo 15, quem odeia seu irmão é assassino. Ou seja, ele está subindo degraus, né? Ele está piorando a situação, de certa forma. Primeiro ele falou que quem não ama permanece na morte. Depois ele está falando, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna. Aquele irmão que odeia o seu irmão, ele está indo por um caminho tortuoso, um caminho que o final nós sabemos, não tem a vida eterna. Quem falou isso? O próprio Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, o próprio Jesus Cristo, né, ele cumpriu totalmente a lei. Nós vimos hoje aqui, né, que nenhum de nós é capaz de cumprir todos os mandamentos, né, cumprir toda a lei. E é por isso que Jesus Cristo veio, para cumprir a lei e por meio dele nós vivêssemos pela graça. Então, Jesus está falando aqui, olha, se você irar-se contra seu irmão,
no pensamento, no seu coração, sem motivo, né, você será julgado por isso. E mais, se você proferir palavras torpes ao seu irmão, né, você será julgado também. E estará sujeito ao inferno de fogo. A palavra assassino, meus irmãos, ela aplica-se a Satanás. E ele instigou o homicídio de Abel. E assim, Caim também se tornou conhecido como o primeiro assassino. John Wesley tem uma fala muito interessante. Quem odeia seu irmão, e aí ele abre aspas, e não existe meio termo entre amar e odiar o irmão, é, diante de Deus, um assassino, pois cada grau de ódio é um grau daquela mesma têmpera que moveu Caim a assassinar seu irmão. O que significa isso? Que o irmão que odeia o outro irmão, o irmão que odeia, ele é um assassino em potencial. Se ele não dominar esse pecado dele, esse pecado pode progredir e esse pecado ele pode tomar conta, fazendo com que ele se torne amargo, fazendo com que ele tome proporções muito maiores. Então João conclui no versículo 16, terminando essa primeira etapa, esse primeiro tópico, né? Nisto conhecemos que o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Então, antes era só amar, né? Agora já é dar a vida por nossos irmãos. Veja que João, o apóstolo João, ele vai progredindo, né? Ele vai dando mais sentido às palavras. E aqui ele está falando, Jesus Cristo deu a vida por nós. Da mesma forma, temos que ter um procedimento semelhante. Devemos dar a vida por nossos irmãos. Então, o amor cristão, meus irmãos, envolve sacrifício, envolve abnegação, envolve serviço. Não há como ficar na zona de conforto. Alguém perguntou certa vez a uma missionária irlandesa, né? Algumas irmãs conhecem, uma irmã irlandesa chamada Amy Carmichael, né? Alguém perguntou para ela como era a vida missionária, e então ela disse: a vida missionária é simplesmente uma forma de morrer. A vida missionária é simplesmente uma forma de morrer. Por quê? Porque ao se colocar no campo de missões, a sua motivação maior é o progresso do Evangelho, né? Que vidas sejam salvas. E ali você vai para outro país, você conhece uma outra cultura, outros costumes. Tudo isso é muito difícil. Ela estava numa zona de conforto, ali na Irlanda, né? E aí ela foi para a Índia, e o seu trabalho envolvia o resgate de crianças órfãs, crianças que futuramente seriam usadas na prostituição. Então, o trabalho dela envolvia isso. Conta-se que Amy Carmichael pintava a sua pele, né? Como ela era muito branca, ela pintava a sua pele para passar despercebida ali pelos indianos. Então, isso é sacrifício, é abnegação, é você morrer para si mesmo. Nós não vamos muito longe quando olhamos para os nossos missionários. Aqui, os missionários da Meva, que nós vimos hoje. Como é maravilhoso você ver o resultado de uma vida de morte para si mesmo. A Bíblia sendo traduzida no idioma indígena. Ali, eu lembro de Guajará-Mirim porque eu já morei lá, né? Morei lá há alguns anos. E eu lembro com muita alegria, assim, do tempo que eu morei lá. E ali, como foi passado hoje, era a tribo Pacas Novas, né? Os indígenas Pacas Novas. Mas aqui nós tivemos também a tradução do Novo Testamento, em Yanomami e Ninã. Então, como isso é maravilhoso. Os irmãos tiveram que sair da sua zona de conforto, pegar avião, correr risco, se colocar em outra cultura ali, né? Dormir, às vezes, em locais inadequados. Então, é uma vida, morrer para os outros, morrer para os irmãos, significa isso: serviço, abnegação, sacrifício. O amor, segundo as Escrituras, ele é cristocêntrico. Tudo é dele, tudo é para ele. Eu diminuo para que ele cresça. Eu nego a mim mesmo para a glória dele. Eu esvazio de mim mesmo, pois Cristo antes se esvaziou. Nos humilhamos diante dele,
diante do Senhor para que Ele nos exalte no tempo certo. O amor de Deus se agrada, o amor que Deus se agrada é o amor sacrificial, que dá a vida pelos seus irmãos. Então, uma característica, meus irmãos, dos últimos tempos é que o amor se espiará nos homens. E isso é falado em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então fica a pergunta, como que eu posso dar a vida pelos meus irmãos? Como eu posso amar de maneira prática? João, ele vai trazer um exemplo prático, mas eu gostaria de recomendar algumas outras formas. Importe-se com seus irmãos, ore por eles, orar presencialmente também, esteja com eles, seja grato, tenha interesse pelos seus problemas, aconselhe biblicamente, seja presente na vida deles. Mas para que isso seja possível, é necessário intencionalidade, é necessário você sair da sua zona de conforto e ir até o seu irmão. Cumprir o ministério da presença, estar com os irmãos em comunhão, tudo isso é uma forma de você morrer para si mesmo e morrer pelos seus irmãos, para os seus irmãos. Ame os seus irmãos em verdade, transforme a sua mente por meio da palavra. Para os gnósticos, o ódio aos irmãos não era tolerado, porque fazia parte da matéria que era má. Então, de certa forma, eles eram vítimas. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que nossos pensamentos, às vezes, são pensamentos que se iram contra o nosso irmão, odeiam o nosso irmão, Devemos dominar a nossa língua também, que nenhuma palavra torpe venha sair da nossa boca, mas somente aquilo que for útil e que for necessário. Então, são algumas opções que nós podemos glorificar a Deus por meio do amor uns aos outros. Continuando, meus irmãos, no segundo tópico, João ele vai dar aqui um exemplo prático daquilo que é amar ao próximo, amar os meus irmãos. Do versículo 17 ao 22. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Só até aqui, meus irmãos, por enquanto. O curioso é que quando a gente pensa em amor, na nossa mente que já está carregada daquele amor cultural, a gente pensa no amor como uma coisa melosa, como uma coisa permissiva, como uma omissão em vez de confronto. Na verdade, João está falando de um outro tipo de amor. Enquanto o gnosticismo afirmava que você não deveria se importar com a matéria, João fala, as necessidades materiais dos irmãos são importantes. E aquilo que você faz, suprindo a necessidade do seu irmão, você está amando verdadeiramente. Então, o objetivo de João é o quê? Demonstrar que a doutrina dos falsos mestres, que estavam infiltrados na igreja da Ásia, leva à falta de amor pelo próximo e, portanto, não procede de Deus. João quebra essa coisa romântica, esse amor cultural, de que nós devemos aceitar tudo que vem de fora, tudo que vem do mundo. Não. O amor bíblico significa comprometimento, submissão à palavra de Deus. Significa obediência aos mandamentos de Deus. Então, o apóstolo João está dando um exemplo prático de que os irmãos materialmente supridos, aquilo seria uma ação espiritual e não somente uma ação material. E é por isso que a saúde financeira, de nós crentes, ela é uma questão espiritual, porque é uma forma de adoração. Eu glorifico a Deus com aquilo que Deus tem me dado. Então, digamos, meus irmãos, que no meio de nós, alguém se manifeste ali no grupo do WhatsApp e diga, olha, eu estou passando necessidade, estou com dificuldades de colocar alimentos em casa, realmente tem sido difícil, eu não tenho conseguido honrar com os meus compromissos.
E ali você faz vista grossa, né? Você finge que não visualizou, você até se compadece do seu irmão, mas você não o ajuda na prática, né? Ou então você até diz: lamentável, meu irmão, eu vou orar por você, para que Deus providencie o necessário. Então é isso que João está perguntando aqui. Como pode permanecer nele o amor de Deus? De maneira prática, nós devemos suprir as necessidades uns dos outros. É como foi falado aqui no domingo passado, o irmão Petrônio falou de maneira muito apropriada, né? É um privilégio você ajudar, é um privilégio você doar, você ajudar com as finanças. E como é confrontador você ver que aqueles que menos tinham estavam alegres, felizes em contribuir, porque sabiam que aquilo era um privilégio, porque sabiam que aquilo era amar o seu irmão na prática. Então, meus irmãos, durante a pandemia, nós tivemos vários casos, né? Vários exemplos disso, né? Os irmãos ajudando uns aos outros. Uma vez ou outra, algum irmão pedia ajuda, né, da igreja, e nós manifestávamos o nosso amor de maneira prática, né? O objetivo é que todos estejam bem, né? O objetivo não é que haja uma desigualdade no corpo de Cristo, mas que nós amemos os nossos irmãos. Um colega meu, empresário, né, ele confessou, né, na época da Covid, né, bem no início, ele pegou a Covid e ali ele teria que passar ali uns 15 dias, mais ou menos, sem trabalhar. E como ele era empresário, né, autônomo, se ele não trabalhasse, ele não recebia seu sustento. E ali ele ficou muito preocupado, mas ele orou a Deus e Deus levantou alguns irmãos, algumas pessoas, para pagar pelo seu serviço antecipadamente, de maneira que ele não se preocupasse com essa questão financeira e ali ele pudesse descansar. E ele disse que foi o tempo que ele foi mais abençoado, o tempo que não faltou coisa alguma na casa dele. Então, como é maravilhoso você ser instrumento nas mãos de Deus para fazer a vontade do Senhor. João continua, no versículo 18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós devemos amar na prática e com a motivação correta. É como o Salmo diz, né? Os sacrifícios que agradam a Deus, né? É um coração, um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não desprezará. Jonathan Edwards, em seu livro Afeições Religiosas, ele disse algo interessante. É possível aparentar amor a Deus e a Cristo e ter afeições vigorosas e robustas desta natureza e ainda assim carecer da graça. Ou seja, mesmo no meio cristão, na igreja, as manifestações de ajuda, às vezes elas podem ter corrupção do seu coração. No entanto, Deus vê todas as coisas. E ali Jonathan Edwards continua, ele faz uma observação interessante. O apóstolo Paulo dá a entender que em seus dias, muitos tinham um amor fingido por Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Efésios 6, versículo 24. Esse sinceridade, né, significa, a tradução original, sem corrupção. Ou seja, Paulo estava dando a entender que havia no meio deles irmãos, né, que amavam ao Senhor sem sinceridade, com corrupção. Então, existe essa possibilidade também. E é por isso que nós devemos examinar a nós mesmos, né, colocar o nosso coração diante do Senhor, para que Ele venha revelar algo de ruim, algo que não esteja de acordo com a sua vontade. O texto continua no versículo 19 ao 22. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada.
Então, quando nós amamos como Cristo amou, nós temos uma consciência tranquila diante de Deus. Eu sei que a motivação do meu amor não é, se fazer aparecido para as pessoas, né? Eu não estou divulgando ali que eu estou ajudando o irmão, mas eu sei do meu coração, porque eu coloco o meu coração, examino o meu coração diante do Senhor. E o fruto disso é o quê? É a confiança. Nós temos confiança quando nós amamos os nossos irmãos em verdade. É amando os outros de verdade que sabemos que somos da verdade. Então, esse ato de tranquilizar o nosso coração, ele é um processo, né, que geralmente nós fazemos isso na oração. Nós lançamos diante do Senhor, nós choramos diante do Senhor, dialogamos, expomos a nossa consciência. A nossa consciência deve ser, sim, examinada, né? E ali o Senhor tira toda a nossa culpa, né, pelo perdão obtido mediante o sangue de Jesus Cristo. Nós podemos fazer isso por meio de constante oração diante do Senhor. Não foi isso que Davi fez? Lá em Salmo 139, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, a nossa mente, o nosso coração que é enganoso, ele precisa constantemente ser avaliado, ser examinado, para saber se nós estamos realmente com a motivação correta. Então, meus irmãos, nesse segundo tópico, nós sabemos que amar significa negar a sua vontade em benefício aos meus irmãos. Dar a vida é sacrificar-se, cortar na própria carne. É necessário uma transformação da nossa mente. É um privilégio demonstrar generosidade aos irmãos. Interessante que nem sempre, meus irmãos, nós estaremos com aquele dinheiro sobrando para ajudar os irmãos. Às vezes você vai estar em uma situação que só pela misericórdia de Deus. Mas o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele pode ajudar de alguma forma. E é um privilégio, né, nós ajudarmos. Então, é necessária uma transformação da nossa mente, né? Eu não dou somente aquilo que sobra, mas é sacrifício, é cortar na própria carne, é abnegação, entendeu? É você, às vezes, cortar algo que lhe traz benefício, né, para que o irmão venha a ser aliviado da sua carga. Então, se um irmão tem necessidade no nosso meio, né, e nós, tendo essa oportunidade de ajudar, e nós não ajudamos, como pode o amor de Deus permanecer em nós? João está confrontando os irmãos a respeito do amor prático. Então, nós não podemos abrir espaço para a indiferença aos nossos irmãos. Não podemos deixar isso ocupar espaço na nossa mente e no nosso coração. A falta de amor aos irmãos é uma prática mundana e, portanto, nada tem a ver com um cristão verdadeiro. Corações que não conhecem a Deus, não regenerados, não sabem o que é perdão, compaixão, amor verdadeiro. Mas membros da igreja que professam ser cristãos, mas vivem com ódio, amargura, rancor, desejo de vingança em seus corações, nunca receberam uma nova natureza. Não conhecem o amor do Pai e nem tiveram esse amor derramado em seus corações. Por isso, nós precisamos examinar a nós mesmos com seriedade e honestidade. Continuando, meus irmãos, no terceiro tópico, eu coloquei assim: os nascidos em Cristo mostram que permanecem nele ao obedecer aos seus mandamentos. São os dois últimos versículos, né? Do versículo 23 ao 24. E diz assim: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, João está apontando aqui
duas marcas, né, do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro ama o seu irmão, e o cristão verdadeiro, né, ele tem o selo da salvação, que é o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo resumiu toda a lei em amar ao próximo e a Deus, né, como está descrito ali em Mateus, capítulo 22, do 36 ao 40. E nós devemos confessar os nossos pecados diante dele, né? Então, é maravilhoso quando nós lançamos sobre ele todas as nossas aflições, a nossa culpa, a nossa carga, confessando os nossos pecados. Então, ter essa certeza, esse privilégio, meus irmãos, de estar diante do Deus do universo, é um privilégio que nós não podemos mensurar. E nós podemos observar isso no nosso dia a dia. Nessa semana eu pude observar isso, né? Eu precisei reunir com a minha chefe, né, de trabalho. Não era uma reunião marcada. E ali eu fui até o seu encontro, né, no seu gabinete. No entanto, como ela estava em outra reunião, ali eu fiquei horas e horas, praticamente a tarde inteira, aguardando, né? Então, ali foi um tempo de reflexão, né, onde eu pude também até mexer em algumas anotações minhas, mas o Senhor me trouxe isso muito vivo. Olha, uma pessoa que nem provavelmente conhece a Cristo, você aguarda tudo isso e ainda não tem acesso com facilidade, né? Quanto mais eu, meus irmãos. O Senhor, ele tem a disponibilidade dele imediatamente. Quando nós nos lançamos diante dele, ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele não tem reservas, ele não manda você esperar. Aguarda um pouquinho que eu estou arrumando aqui uma outra coisa, eu estou atendendo uma outra necessidade. Não, o Senhor, ele tem tempo para nós disponível o tempo todo. Então, muitas vezes nós não utilizamos desse tempo de estar na presença de Deus, de nos lançarmos diante dele, de buscarmos, por meio da oração, o aperfeiçoamento, de buscarmos sondar a nossa consciência daquilo que nós estamos, no erro que nós estamos. Então, um Deus que é tão acessível, né, é uma acessibilidade 24 horas, né, e eu muitas vezes desprezo essa acessibilidade que eu tenho com o Senhor. E muitas vezes valorizo mais as coisas que são do mundo do que as coisas de Deus. Então, isso foi trazido à minha mente de forma muito clara, né? Nós devemos estar constantemente diante do Senhor, sondando o nosso ser, a nossa consciência. Devemos fazer um autoexame sempre que estivermos na presença de Deus, pois como posso amar a Deus a quem não vejo e não amar ao meu irmão a quem vejo? João, ele chama esses de mentirosos, lá no capítulo 4, versículo 20. E é uma contradição enorme você ser cristão, né, e você odiar o seu irmão, porque a nossa identidade ela está totalmente ligada ao amor uns aos outros. Então, meus irmãos, de maneira, uma outra ação prática, né, uma demonstração de amor, nem sempre envolve questões financeiras, né? Eu lembro também, no tempo que eu estive aqui, né, de um certo episódio, né, em que eu me envolvi em um acidente, né, e foi uma questão muito grave, né? Uma questão muito grave mesmo. E ali eu estava sem eira nem beira, né? Estava ali tenso, né, com a situação. E o Senhor mandou alguns irmãos para estarem junto comigo, né? Então, ali era a representação de um amor prático, né? Os irmãos não precisaram falar nada, não precisaram recitar nenhum versículo, mas eles estavam junto comigo em um momento de aflição. Ali, eles estavam demonstrando que a igreja, né, estava presente, eles estavam amando o seu próximo. E eu fui muito abençoado, né, porque os irmãos abnegaram-se do seu conforto, poderiam estar em suas casas, mas estavam ali comigo, me ajudando naquele momento de aflição. Esse é somente um dos exemplos. Na igreja, meus irmãos, nós temos vários exemplos que muitas vezes nós nem sabemos, nós nem conhecemos, pessoas que visitam umas às outras e que não postam, né? Ninguém fica sabendo, mas ali a igreja, o amor de Cristo, está sendo praticado. Então nós devemos fazer isso, devemos amar uns aos outros.
João finaliza aqui, né? Ele faz esse contraponto, né? Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Então, no versículo 24, ele faz o contraponto com o versículo 14. Né? Ele fala lá no versículo 14 que aquele que não ama permanece na morte. Né? No entanto, aqui no versículo 24, ele fala que aqueles que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Ele faz esse jogo de palavras, né? Porque aquele que ama obedece seus mandamentos. Né? Vocês mostram que me amam se vocês obedecem os meus mandamentos verdadeiramente, com um coração alegre, com um coração de quem sabe que irá glorificar a Deus por meio da obediência. E aí ele continua: do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim: quando vocês ouviram e creram da palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, a prova irrefutável de que Deus permanece em nós é a habitação de seu Espírito em nós. E a prova de que o Espírito Santo habita em nós é que ele nos convence do pecado. Né? Se eu odeio o meu irmão, se eu tenho algum conflito com o meu irmão, o Espírito Santo imediatamente irá me lembrar e fará com que eu tenha uma inquietação. A minha consciência não estará tranquila até que eu resolva, até que eu trate essa questão com meu irmão. Então, a observância dos mandamentos divinos é uma condição e uma evidência de que permanecemos em Deus e Ele permanece em nós. Você ama a Deus, você é cristão, então observe aos mandamentos e obedeça aos mandamentos. A vida cristã não é uma vida filosófica, né? No qual você compreende as coisas de Deus, compreende a teologia e fica por isso mesmo. Não, a vida cristã é uma vida que nós amamos na prática, que nós obedecemos os mandamentos, que nós saímos da nossa zona de conforto, que nós negamos a nós mesmos e nós somos confrontados o tempo todo por meio da palavra. Devemos ter cuidado ao levar uma vida indiferente aos mandamentos do Senhor. Jesus nos chama a viver como Ele viveu, amando a Deus acima de todas as coisas. E a meu irmão, pois isso comprova que o Espírito Santo tem me levado ao arrependimento. Então, eu gostaria de finalizar aqui com um versículo, né? Se nós tivermos alguma dificuldade a respeito de amar ao próximo, né? Com sentimentos sentimentos de ira, né? Sentimentos de indignação, de descontentamento, nós devemos imediatamente nos lançar ao Senhor em arrependimento. E o próprio apóstolo João fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que possamos analisar os nossos corações, possamos obedecer aos mandamentos, né? Amando ao próximo, amando os nossos irmãos, e que isso possa trazer tranquilidade ao nosso coração, possa realmente afirmar que somos de Cristo, que conhecemos a Cristo. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado porque tu és um Deus que amou o mundo, Pai, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Pai, para que pudéssemos ter a vida eterna, Pai. Nós te louvamos porque nós, na verdade, nunca merecemos a salvação. Mas o Senhor, pela tua graça, voluntariamente, Pai, o Senhor morreu ali na cruz por nós, Pai. O Senhor nos alcançou. E que essa graça, Pai, que está sobre nós, possa ser exercida, Pai, todos os dias, não somente em nossas vidas, para crescimento pessoal, mas para o crescimento do corpo de Cristo. Que possamos continuar, Pai, observando os teus mandamentos,
obedecendo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, por meio da Tua palavra, possamos amar uns aos outros, possamos considerar, Pai, os outros superiores a nós mesmos. Assim como Paulo diz, Pai, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós, o Senhor está atento a tudo que nós fazemos, ó Pai. Que possamos, diante do Senhor, ó Pai, ter um coração contrito, um coração quebrantado, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.